Vocês sabem disso, né? A igreja não é teatro. O teatro fica lá na cidade. Aqui é a casa do Senhor. Mateus, capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo de número 12 até o versículo de número 18. Mateus 2, 12 ao 18. Sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque não existia. Em nosso grupo oficial da congregação, nós fizemos um chamado para que toda a igreja estivesse presente hoje no culto da palavra. Assim que o Senhor Deus abençoe a todos vocês que estão presentes e que atenderam ao chamado da palavra. Nós temos visto que Deus trouxe os magos do Oriente para fazerem adoração ao seu filho. Deus poderia ter revelado diretamente para Herodes, para os sacerdotes, para os escribas, que o Messias tinha nascido. Todas as sextas-feiras havia culto nas sinagogas. Essa era a vida do judeu. Todas as sextas-feiras tinha culto na sinagoga. E havia aquele momento em que eles diziam: o Messias virá, o Messias virá, o Messias virá. Qual que é a lógica humana? Que Deus anunciasse primeiramente aqueles que estão esperando. E aí a gente vê que Deus não pôde anunciar para Herodes, nem para os sacerdotes, nem para os escribas e nem para os moradores de Jerusalém. Isto é uma lição para nós. Uma lição que o Senhor Jesus ensinou, e eu já aprendi essa lição e espero que os irmãos e as irmãs já tenham aprendido também. O Senhor Jesus, ele foi na sinagoga de Nazaré, está lá em Lucas capítulo de número 4. O Senhor Jesus, ele foi na sinagoga de Nazaré. Jesus passou toda a adolescência dele em Nazaré. Ele era o menino do bairro. Jesus, ele era o jovem que cresceu na sinagoga. Todos sabiam quem era Jesus. Jesus, filho de José e de Maria, junto com as suas irmãs e os seus irmãos, era uma família muito grande que frequentava a sinagoga de Nazaré. Quando Jesus começou o ministério dele, ele quis começar lá por Nazaré, levar uma mensagem, mostrar para a igreja dele que o ministério dele tinha começado, que Deus tinha uma obra na vida dele, que ele estava fazendo grandes coisas. Mas quando Jesus chegou na igreja dele, sabe o que é você ser do Rio Verde e você não ter valor no Rio Verde? E você sair do Rio Verde e ter valor lá no Badra, lá no Revista, lá no Ministério do Madureira, e quando você chega no Rio Verde, você vale menos do que uma moeda furada? É o que aconteceu com o Senhor Jesus. Quando ele chegou em Nazaré, foi dada a oportunidade para ele. Ele pegou e abriu a Bíblia, leu uma passagem. Quando ele começou a pregar, ele falou: hoje se cumpriu esta passagem diante dos vossos olhos. Ao invés da igreja, que era a sinagoga, glorificar, agradecer a Deus. Olha só, o nosso adolescente já é um homem feito, agora é um rabino, está ensinando o evangelho. Olha que boa notícia, olha a interpretação que ele traz da palavra, uma interpretação sadia, uma interpretação segura. Ele está dizendo: esta palavra se cumpriu aos vossos olhos. Era uma mensagem de avivamento. Eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que ele me ungiu para poder pregar as boas novas e abrir os olhos aos cegos. Era uma mensagem boa. Jesus não pregou uma mensagem cajado, uma mensagem severa, uma mensagem de correção. Jesus pregou uma mensagem de avivamento. Ao invés de receberem Jesus e a mensagem com um bom coração, não, começaram a falar mal dele. Falaram mal dele de torto a torto.
Não deixaram nem ele terminar a pregação. Aí ele falou: vocês sabiam que nos dias de Elias haviam muitas viúvas em Israel e a nenhuma delas foi enviado, a não ser a viúva lá de Serepta, lá longe. Aí Jesus deu o troco. Também, nos dias de Eliseu, haviam muitos leprosos em Israel. Nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Aí o Cristo costurou, porque Jesus rasga e costura. Ele pegou e falou: em vocês se cumpre aquele provérbio que diz: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria, entre os seus conhecidos. Aí a Bíblia diz assim: por causa da incredulidade dos nazarenos, não se operou sinal entre eles. Essa é a lição que eu já aprendi, meu irmão. Valorizar prata na casa. Eu já aprendi a valorizar quem canta na casa, quem ora na casa, quem contribui na casa, quem trabalha na casa. Esse eu valorizo. Esse eu sei qual é o nome, conheço a mãe, conheço o pai, dou parte do Senhor Jesus e ele me retribui. Valorizo muito prata da casa. Quando congreguei ali na sede, o tempo todo, quando eu cheguei na sede, eu, minha esposa e meu filho lá, toda oportunidade que tem, eu ouço todo mundo ali, mas eu ouço com o coração. Aí me colocaram na escola dominical, eu ouço com o coração. Me colocaram ali entre os obreiros, eu ouço com o coração. Quando é o pastor Davi, eu ouço com todo o prazer. Quando é algum pastor prata da casa, eu ouço com prazer. Mas quando vem alguém que não é prata da casa, eu ouço com alegria, mas eu ouço com muita atenção. Por quê? Porque o prata da casa, ele tem que voltar na segunda-feira, tem que voltar na terça-feira e na quarta-feira. Ele tem que se responsabilizar por aquilo que ele ensinou. Aquele que não é prata da casa, vem aqui, faz o que quer e depois fica o estrago para quem ficou aqui consertar. E quem ficou aqui vai consertar. A gente que é de prata da casa é o cara ruim e o cara que é o profeta de fora é o profeta de Deus. Então, se eu apontar aqui meia dúzia de coisas aqui, que alguém que de fora veio e fez, vão dizer, é o estraga-prazeres. Mas é a função do pastor. Por isso, Jesus disse, valorizem os profetas da sua casa. Valorizem os jovens da sua casa. O seu grupo de oração. Os seus obreiros. O seu sonoplasta. O seu pastor. Valorize a gente que está aqui. Os seus irmãos. Aí Deus começa a operar milagre que você nem acredita. Nem imagina. É isso que a gente aprende com o Evangelho. Ninguém ficou sabendo que o Messias tinha nascido dentro de casa. Deus trouxe gente lá de fora. Trouxe lá os magos do Oriente, de longe. Eles viram que o povo de Israel não viu. Quando eles chegaram, não foram bem recebidos. Eles chegaram dizendo, aonde que é nascido o rei dos judeus? Não foram bem recebidos. Pelo contrário, foram escoltados para o palácio de Herodes, a risco de vida. Não é que eles foram convidados, vem aqui para a gente conversar, saber o que vocês têm a dizer. Eles foram escoltados para dentro do palácio de Herodes. Herodes inquiriu deles, a Bíblia diz, inquérito. Fez um inquérito com eles. Quando foi que a estrela apareceu para vocês? Conta direito esse negócio aqui, porque Herodes, eu já ensinei para os irmãos, ele era sanguinário. Herodes, ele era um homicida, ele não era um bom líder. Ele era um rei carrasco, maldoso, maligno. Quando ele chamou os magos do Oriente, foi para fazer um inquérito. Você já passou por um interrogatório alguma vez? Você já tentou provar que você é inocente, que você não estava na cena, que você não é culpado, e alguém inquirindo de você, fazendo um inquérito, fazendo uma acariação, cara a cara, um contra o outro? Aconteceu com os sábios. Aí eles perceberam que eles estavam ali numa ratoeira e colocaram a barba de molho. Ficaram quietos, só ouviram. Quando receberam aquilo que eles estavam procurando ali, foram embora, seguiram. Assim que eles saíram do palácio de Herodes, que era uma enrascada, apareceu a estrela para eles lá no mesmo lugar de sempre e conduziu eles até onde Jesus estava. Nós aprendemos tudo isso aqui. Aí quando agora chegou a hora de ir embora, eles tinham um mandato do rei, uma ordem do rei. E palavra do rei não faz curva. Palavra do rei deve ser cumprida. O rei chamou eles secretamente. A gente viu semana passada que a gente não deve ter segredinho com o ímpio. Porque o ímpio ele vai fazer uma armadilha para você. E ele chamou os magos secretamente e falou deles, quando vocês encontrarem o menino, vocês voltam. Vocês voltem, porque eu também quero ir lá adorar o menino. Deu um mandato para eles, quase que um mandato de prisão, de busca e apreensão. E agora, o que você vai fazer quando você recebe uma ordem de um ímpio? De uma pessoa ruim, de uma pessoa maldosa? Quantas vezes na Bíblia nós não temos exemplo de pecadores colocando o crente contra a parede, forçando o crente a fazer o que ele não quer? Vocês lembram muito bem daqueles 3 jovens na fornalha ardente.
O Nabucodonosor levantou uma estátua gigantesca lá e ordenou que todo mundo, quando tivesse ali um festival, todo mundo, embalado pela música, embalado pela bebida, embalado pela comida, todo mundo fizesse só uma reverência para a estátua, adorasse a estátua que era de ouro. Afinal de contas, a estátua é de ouro, merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Quantas pessoas perdem a espiritualidade por causa do ouro? A ameaça foi grave. E só houve 3, no meio de milhares e milhares e milhares, só houveram 3 que disseram: não, esta ordem vai para além do limite da minha consciência, vai para além do limite da minha piedade. Eu tenho a palavra de Deus que eu tenho que honrar a qualquer custo. E os 3 não se dobraram. Foram levados à presença do pior homem da terra, Nabucodonosor. Quem conhece a história de Babilônia sabe que o homem, ele era ruim, ele era mau. Ele mandou trazer os 3 meninos e ameaçou e disse: por que vocês não vão adorar a minha estátua? Eu vou aumentar o fogo 7 vezes mais se vocês não adorarem a minha estátua. E eles disseram a resposta que todo crente deveria ter pronta na boca: sabe, ó rei, que nós não adoraremos a tua estátua. Desse ponto a gente não passa mais. Quantas vezes os ímpios eles fazem armadilhas contra nós e a gente fala: mas é só mais esta vez, né? É só para escapar. E nesse negócio de só para escapar, você se assenta na roda dos escarnecedores, você come com os pecadores e você zomba das coisas santas do Senhor. Quando pensa que não, você não é mais crente. Por isso a gente tem que ter bastante vigilância com quem nós andamos, o que estão nos oferecendo e qual que é a proposta que vem do lado de lá. O Herodes falou o seguinte: quando vocês descobrirem onde está o menino, volta. Vocês devem voltar. E agora, vamos voltar ou não vamos voltar? E agora o crente não sabe o que fazer. Tem que voltar. O caminho de volta é por aqui. Eu tenho que passar por Jerusalém. O caminho de volta é pelo caminho que eu vim. E aí nessa hora, você e eu, homens e mulheres, humanos, comuns como a gente é, estamos num aperto, nós precisamos de orientação espiritual de Deus, ou revelação divina, ou divina revelação. É isso que a gente lê aqui no versículo de número 12. E sendo por divina revelação avisados, para que serve uma revelação divina? Para te avisar. Aviso, meu irmão. O Espírito Santo está mandando aviso para a igreja. E não é de hoje que o Espírito Santo está dizendo: vigiem, acautelem-se, porque um tempo chegará em que fortes perseguição virão sobre as igrejas, que será difícil ser cristão de cara limpa, porque fortes perseguições estão programadas para acontecer. Quantas e quantas vezes, quem tem um pouquinho mais de 10 anos de evangelho lembra quantas vezes os profetas disseram isso, quando se cantava aquele hino: hoje eu vou lembrar da coragem do amor, da fé e da vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Ó meu Deus, aviva a tua igreja de novo. Sempre vou lembrar da bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Era o que mais se cantava lá nos anos 90, porque o Espírito Santo advertia: igreja, fiquem precavidos, porque tempos difíceis estão chegando sobre a minha igreja no Brasil. Para que Deus está enviando uma santa revelação? Para deixar a igreja de prontidão, é para avisar a igreja. Não pense que Herodes vai ficar de boa, sabendo que ele foi enganado. Não pense que Herodes mandou você fazer algo que você não fez, que vai ficar por isso mesmo. Sempre tem retaliação do inferno. É o modus operandi do diabo: a ameaçar, se você não cumprir, a ameaçar mais, se você não cumprir, vir cumprir a promessa dele. É o modus operandi do inferno. Os ímpios são assim, eles guardam rancor. Irmãos, o ímpio guarda rancor, o ímpio guarda mágoa, o ímpio guarda remorso. O ímpio, ele não vê a hora de ele se vingar, porque o desejo dele é ver destilando aqui o ódio, e ele diz o seguinte: vingança, vingança é um prato que se come bem frio. Esse é o ímpio que nós vivemos no mundo. Nós temos as amizades com as pessoas, mas sabemos que existe uma inimizade entre a semente da mulher e a semente do anticristo. A gente já não leu isso? Deus disse: eu colocarei inimizade. Quem colocará? Deus. O quê? Inimizade. Entre quem e quem? Entre a semente do diabo e a semente da mulher. A Bíblia pergunta para nós: há concórdia entre a luz e as trevas?
Tem concórdia entre o cálice de Belial e o cálice de Cristo? Não tem concórdia. Sempre vai haver uma perseguição e uma oposição. Por isso, o Espírito Santo está avisando a igreja por todas as maneiras que é possível a palavra chegar até o seu coração. Fiquem alerta, fiquem de prontidão, fiquem em vigilância. Por quê? Porque os tempos não são tão bons assim quanto tanta gente imagina. Nós vivemos no mundo e a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. O mundo ele é assim, desse jeito. Pensa só, os sábios vieram do Oriente, cumpriram a missão deles, adoraram a Jesus, não tinha mais o que fazer, tem que voltar para casa. O que eles precisam? De uma revelação divina. O que é que você está precisando nos últimos dias? O que você precisa nesses últimos dias? Você precisa que Deus fale ao seu coração. Você não pode admitir vir para a igreja e ouvir meia hora, 40 minutos de sermão e sair daqui perguntando: o que foi pregado nessa noite que eu não entendi nada? Irmãos, se a pregação não te edificar, você ficou dando volta no deserto. E sabe por que o povo de Israel deu volta no deserto? Porque desobedeceu a Deus. A Bíblia diz assim: eu enviarei fome e sede sobre a terra, não fome de pão, não sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Eu não posso admitir jamais entrar em um culto e sair do culto, ouvir 30, 40 minutos de pregação e perguntar: o que é que foi pregado que eu não entendi nada? A pregação não pode ser um emaranhado, um bolo de gato. A pregação tem começo, meio e fim, porque a Bíblia diz que a palavra da profecia vem para edificar, vem para consolar e vem para exortar. É para isso que vem a palavra da profecia. Tem começo, meio e fim. Deus nos orienta através de uma divina revelação. E aí, meus irmãos, Deus ele tem as suas maneiras de falar. Lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, fala que Deus nos fala através de sonho. A primeira via de acesso para Deus falar com você por divina revelação são através dos sonhos. Deus, ele envia sonhos. Não é um sonho de olho aberto. Sabe aquele sonho que a música fala, né? Que Deus vai cumprir os seus sonhos, mantenha os seus sonhos, os sonhos de Deus jamais se frustrarão. Não é este sonho de olho aberto. Aqui está falando do sonho que você deitou e dormiu, com uma preocupação tão grande no coração, com um aperto na alma, com aquela ansiedade, aquele cuidado que você tem, e Deus ele tem que falar com você hoje, enquanto você dorme. E aí você vai dormir. E pode acontecer com você que está tão preocupado, receba o Espírito Santo em nome de Jesus. Tão preocupado, e acontece com você igual aconteceu com Jacó. A Bíblia diz que Jacó, ele era um homem que Deus amou ele desde o ventre da mãe dele. Sabe o que é ser amado por Deus desde o ventre da mãe? Deus olhar você lá na barriga da tua mãe, sendo formado, Deus ver os seus ossos sendo formados, e Deus dizer para você, igual falou para Jeremias: as nações eu te dei por profeta, eu te formei no ventre da tua mãe. E Deus tem dessa sim. Ele olha para a barriga da mulher que está crescendo e está dizendo: ali está um servo meu, ali está uma serva minha, eu vou cuidar desta semente, vou cuidar desta criança. Muitas e muitas vezes a criança é indesejada, não veio num planejamento familiar, a mãe rejeita, o pai rejeita, quer abortar, toma abortivo, mas Deus preserva a semente. É uma gravidez de risco, a criança nasce, vai para a incubadora e ela se desenvolve e cresce e se transforma num servo de Deus e numa serva de Deus. Isso aconteceu com Jacó. Deus olhou para ele na barriga da mãe dele, separou Jacó, e o menino cresceu crente. Ele foi crescendo crente. Ele era um menino crente, ele era um adolescente crente, ele era um jovem crente e virou um homem crente, meus irmãos. Porque a fé cristã, a fé em Cristo, não é uma temporada, não é um banho de chuveiro. A fé cristã é uma decisão para a vida inteira. Desde o dia que eu aceitei ao Senhor Jesus até o dia de hoje, a decisão foi para sempre, sem arrependimento. E assim seja com você também. Você é crente para sempre, até a volta de Jesus e depois da volta de Jesus. Jacó era crente, mas o irmão dele, da mesma barriga, irmão gêmeo, não era crente. O irmão dele era descrente, era incrédulo. Aí a Bíblia diz: amei Jacó e aborreci Esaú. E Jacó foi crescer um homem crente, e as bênçãos estavam destinadas para ir para Esaú. Só que aí, o Jacó, por uma estratégia, ele tomou a bênção do irmão dele. A Bíblia diz que ele tomou a bênção do irmão dele, e Deus aprovou aquela estratégia.
chegou a hora de fugir. Jacó fugiu, o irmão dele guardou ódio. Irmãos, não se engane. Ímpio, pecador, que tem alguma coisa contra você, se ele puder se vingar hoje, ele se vinga hoje. Se ele puder devolver o dobro, ele devolve hoje. Não se engane. Até o meia-culpa, o deixa para lá, não é tão deixa para lá não. Porque tem pessoa que guarda remorso, rancor. Pessoas têm ressentimento pelo que você falou, pelo que você não falou, pelo que você prometeu, você não prometeu. Toma muito cuidado. O Esaú não era crente, guardou ódio contra o irmão dele e veio perseguindo Jacó. E agora? Jacó está fugindo, mas Deus tem uma maneira de falar com aquele que serve a Deus. Deus fala com você até você dormindo. Deus manda falar pelo Espírito Santo. Eu falo com você até enquanto você está dormindo, para provar o quanto que eu te amo. E eu vejo que você ama a minha palavra, e por isso eu tenho liberdade de falar com você. A Bíblia diz que Jacó teve um sonho, e olha só que sonho bonito de Jacó. Ele não viu uma escada descendo rumo ao inferno, uma palavra de condenação. Não há palavra de condenação sobre a igreja. Há uma palavra de salvação, há uma palavra de paz, há uma palavra de vitória, há uma palavra de bênção de Deus para a sua igreja. Aleluia! Jacó teve um sonho e está fugindo do irmão. A escada não ia para baixo, a escada ia para cima. E lá no topo não estava o diabo acusando ele. Lá no topo estava Deus dizendo: Jacó, eu sou o Deus de teu pai, e eu sou o Deus do teu avô. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jaque, e agora eu sou o Deus de Jacó também. Aleluia. Deus se revela em sonhos. Quem já passou por essa experiência de dormir com uma preocupação, com uma angústia, pensando como será o dia de amanhã, o que será de mim, o que será dos meus filhos, e já teve sonho de revelação, sabe quanto é consolador no dia seguinte você acordar e falar: eu tive um sonho, Deus me mostrou algo. Não é aquele sonho da barriga cheia da feijoada de sábado, meu irmão, é um sonho de revelação. Deus falando com você e você entendendo que Deus fala através dos sonhos. Se você está com uma preocupação muito grande, te prepara, porque até no sonho Deus quer falar com você. O tanto que Deus te ama. É a primeira maneira de Deus falar. Deus tem divina revelação através dos sonhos. A Bíblia tem um monte de casos assim. José teve sonhos assim, Daniel teve sonhos assim, o apóstolo Paulo teve sonhos assim, José, que nós estudamos aqui, teve sonhos assim. Deus tem sonhos para você dormindo. Não é o sonho acordado, é o sonho dormindo. Faz parte de um dos sinais do batismo com o Espírito Santo. Está escrito que os nossos jovens teriam sonhos. Segundo, Deus tem tanta necessidade de falar claramente com o seu povo, claramente, para que a gente não fique andando para lá e para cá, porque você não precisa correr atrás de sonho. E você também não precisa correr atrás de vidente. Você não vai atrás de cartomante, você não vai atrás de astrólogo, você não vai atrás de horóscopo, você não vai atrás de cigana que abre o baralho, você não vai atrás de aplicativo da sorte, você não precisa de nada disso. A Bíblia pergunta: por acaso não há Deus em Israel para consultar Baal-Zebu? Você precisa de quê? Deus é que vem até você. Quando eu preciso de uma palavra de Deus com urgência, porque coração de pastor, coração de pregador, coração humano, tem as mesmas apreensões que vocês. As mesmas. Aí lá vou eu buscar a Deus em oração e pedindo: Senhor, eu estou pronto a ouvir a tua voz. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Manda o Espírito Santo dizer: peça para eu falar com você, peça para eu abrir o seu coração, porque eu tenho palavra para falar com você e revelação divina. A segunda forma de Deus falar conosco é através das visões. A visão é uma experiência extraordinária. Na visão parece que você está dentro da cena, porque Deus, através do dom da visão, Ele leva você ao ambiente, Ele leva você na situação e Ele te mostra o passo a passo, o que é e o que não é, o que pode e o que não pode, o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. O apóstolo Pedro estava em consagração diante de Deus, estava em consagração, ele tinha uma missão. Jesus disse: tu és Pedro,
sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te dou a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra está ligado no céu, o que você desligar na terra está desligado no céu. Olha o tamanho da missão que Deus deu na mão do apóstolo Pedro. E quando você vê o que Deus deu para você fazer e a sua capacidade, você se sente pequeno, fraco e insuficiente. Meu Deus, eu sou Pedro, uma pedrinha tão pequenininha assim. Quem sou eu para ter a chave do reino na mão? Como que eu vou ligar e desligar? Olha o tamanho da missão que eu tenho. Pedro tinha uma missão gigantesca. E o que ele fez? Ele foi se consagrar. E a Bíblia diz que ele consagrou a manhã inteira, buscando a presença de Deus. Era quase meio-dia mais ou menos. E ele subiu ao terraço para entregar a sua consagração a Deus. Lá embaixo as irmãs estavam fazendo o alimento para ele. Ele ia entregar o louvor a Deus, ele ia entregar a adoração a Deus. E diz a Bíblia que ele teve uma visão. Pensa só, o homem está de barriga vazia, ele está em jejum, e a visão que vem para ele é uma visão assim: um lençol amarrado pelas quatro pontas. Quando chega diante dele, é igual aquela toalha de piquenique, abre diante dele, e quando ele olha lá para dentro, só tinha carne que ele não podia comer. Era uma visão. A visão, ela vem, meus irmãos, para nos orientar. Nós precisamos de sonhos e a visão. E Pedro se viu diante de uma toalha aberta com carne que ele não podia comer, bem na hora que ele entregar o jejum. E uma voz disse para ele: você pega e você come. Pega e come. O importante da visão é que tem uma interação entre você e a visão. Todas as visões que tiveram na Bíblia tem uma interação entre você e a pessoa que está te mostrando. Entre Daniel e o anjo teve uma visão, e o Daniel interagiu na visão com o anjo. Em várias e outras ocasiões sempre tem uma interação. Uma vez foi mostrada uma vara de amendoeira para o Jeremias, e Deus perguntou: Jeremias, o que você vê? Eu velo pela minha palavra para... Na visão você está na cena, está interagindo, e a visão diz assim: mata e come. Pedro diz: nunca entrou na minha boca coisa comum ou imunda. E aí a visão diz assim: não tornes comum aquilo que Deus santificou. E a visão veio por 3 vezes para ele. Ama a sua igreja. Ele dá a visão para você um dia e dá a visão para você uma terceira vez, para mostrar para você que você interage na obra de Deus. Você não é agente passivo na obra de Deus. Aprenda isso, meu irmão. Você não é uma pecinha isolada no tabuleiro, não. Deus, ele colocou você em um lugar estratégico para interagir com você. Ele precisa que você dobre o joelho, então você dobra. Ele precisa que você faça uma oração, então faça. Quer que você faça uma visita, então faça. Que você mande uma mensagem no WhatsApp, então mande. Interaja com Deus, interaja com a obra de Deus. Deus mostra você se movendo. A Bíblia diz que Paulo estava cego, meu irmão. Paulo estava cego, mas Deus deu para ele uma visão, porque não é essa visão aqui que eu consigo com o meu óculos, não é uma visão que eu consigo com o binóculo, é uma visão que Deus dá dentro do Espírito. Paulo estava cego, e ele viu quando um homem entrava na casa dele, colocava a mão sobre ele, e as escamas caíam do seu olho. No mesmo tempo, Deus foi até Ananias e disse: você vai até a rua direita, lá está Paulo, impõe as mãos sobre ele, porque ele é um vaso especial para mim. Deus interage com a sua igreja. Deus podia fazer tudo no controle remoto, meu irmão. Deus podia fazer tudo no controle remoto, mas ele disse: tive sede e deste de beber. Quando, Senhor, que o Senhor estava com sede e eu te dei de beber? Quando deste a um dos meus pequeninos, a mim você deu. Deus está dizendo: você é um peãozinho nesse tabuleiro, mas é com um peãozinho que eu ganho uma partida. Você é tão fraquinho, você é tão insignificante aos olhos dos homens, porque você está num lugar estratégico que Deus te colocou com uma missão. Receba a visão em nome de Jesus e peça: Senhor, me movimenta na sua obra, me movimenta no departamento, me movimenta no louvor, me movimenta na visita, me movimenta na evangelização, me movimenta, Senhor. Não deixa teu servo parado. Eita, glória a Deus. O Espírito Santo manda dizer: peça para Deus mexer com você, para Ele te movimentar, que Deus coloque um incômodo na tua vida e você perceba: você tem muitas coisas para fazer ainda. Glória a Deus. Vocês já pediram dons espirituais a Deus? Já pediu para Deus uma obra para você fazer?
Se Deus está falando com você, é por causa que Deus está dizendo: eu vou dar o dom que você está me pedindo e eu vou te atender. Agora se prepara, porque eu vou mover você na minha obra. Terceiro, meus irmãos, Deus fala a nós através de sonhos, Deus fala a nós através de visões, e Deus fala conosco também através da palavra da profecia. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz: nenhuma palavra da profecia é produzida por vontade humana. Não é eu que quero profetizar. Nessa noite eu quero profetizar para você. Eu não quero nada, meu irmão. Eu não quero nada. Todos os profetas do Antigo Testamento, eles dizem: Deus me chamou. Pode ler a Bíblia de capa a capa, é o convite que o pastor faz para você. Leia a Bíblia de capa a capa. Está escrito: veio a minha palavra do Senhor dizendo, disse o Senhor a Moisés, disse o Senhor a Josué, disse o Senhor a Abraão, disse o Senhor a Jacó, disse o Senhor a Jeremias, disse o Senhor a Isaías. Isaías podia dizer: eu sou o profeta messiânico e eu quero liberar uma palavra de profecia sobre todo Israel neste exato momento. Ó Israel, eu sou o profeta messiânico. Nunca Isaías fez isso, nem sendo profeta messiânico, nem sendo profeta cheio do Espírito Santo. O homem que viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Só que o meu não escapa também. Eu sou um homem de impuros lábios também, e os meus olhos viram o Senhor. Jó, quando viu Deus, disse: eu me abomino no pó e na cinza. Quando Daniel viu um anjo, caiu como que morto aos seus pés. Todos eles se humilharam diante de Deus. O Amós nem queria profetizar, mas Deus disse: Amós, eu te tirei lá de trás da sua boiada e enviei você para profetizar, e você vai profetizar. Jonas não queria profetizar, Deus disse: você vai profetizar. Deus fala a nós através de profeta, mas profeta de verdade, irmão. Profeta que tem chamado e temor de Deus. Profeta que só fala o que Deus ordena falar. Se Deus não ordenar, não autorizar, não mandar, não se meta profeta. Porque profeta, meu irmão, levantado por Deus, paga o preço alto. Quero saber se alguém de vocês aqui quer ser o profeta Jeremias. Tem alguém aqui candidato a profeta Jeremias? Tem? Não. Por quê? Porque Jeremias foi jogado no calabouço. Jeremias, ele foi jogado na cisterna. Jeremias, ele ficou à míngua, foi rejeitado. Alguém aqui quer ser o profeta Isaías, cerrado ao meio? 53 de Isaías: quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Quem quer? Alguém aqui quer ser o profeta Ezequiel, puxado pelos cabelos e levado para lá e para cá, e Deus mandando ele pregar para os anciãos, e os anciãos dizendo: quem é esse moleque para pregar diante de nós aqui? Quem quer ser profeta na igreja? Ah, eu vou profetizar sobre a sua vida. Se eu liberar uma palavra de profecia sobre você e for uma mentira, eu pago o preço e você é um iludido. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no Novo Testamento, falou: se tiver profeta na igreja, tem profeta? Tem profeta. Então profetize, um de cada vez, e os outros julguem. Se você estiver disposto aos outros julgarem a sua profecia e disserem: falou de barriga cheia, não cola, não tem cara crachá, então seja profeta. Se você tiver essa coragem de dizer: eu profetizo sobre a sua vida 1000 bênçãos. Tá bom, 1000 bênçãos. Eu vou começar a contar agora. A primeira, a segunda, a terceira. Se faltar uma, se for só 999, a culpa é sua. A gente tem que parar de brincar com essas coisas, irmão. É muita brincadeira. É muita brincadeira com profeta, apóstolo, pastor, evangelista. É muita brincadeira, meu irmão. Mas muita brincadeira. É um jardim da infância. Tem que distribuir aí um monte de doce para todo mundo, que é muita infantilidade. Leia a Bíblia. Não é assim. Para Deus falar para você através de um profeta, este profeta, ele é chamado desde o ventre, ele recebe a palavra de Deus e entrega, e você não sabe nem o nome do profeta. Você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. E você só vai honrar o profeta quando acontecer a profecia dele, senão ele é desonrado. Mas Deus fala pela profecia. E eu já recebi palavra de profecia. Já recebi palavra de profecia, e a profecia séria. Falou seriamente comigo, revelou coisas insondáveis, e a profecia se cumpriu. Mas também já recebi várias profetadas, irmão.
Só gente assim, louco. Louco. Se eu encontrasse o profeta hoje, estão até por aí cambaleando de bêbado. A gente não pode brincar com as coisas. Por isso, meu irmão, Deus fala conosco pela palavra da profecia, levantando um profeta, e o profeta se responsabiliza, e aí a gente volta para o início da mensagem, profeta da casa. Eu quero ver Deus usar o profeta da casa, que fica aqui, ó, que vem aqui tomar santa ceia com a gente aqui, que vem olhar no nosso rosto e dizer para a gente, sabe aquela profecia que eu te entreguei de 3 meses atrás, de que a porta ia se abrir na sua vida no dia seguinte? Abriu? Não, meu irmão, não abriu não. Pois é, cara, você estava empolgado. Eu quero o profeta da casa falando isso. Vocês entenderam a seriedade, meus irmãos, do que nós estamos fazendo aqui? Estamos ouvindo a palavra. Deus fala, mas Deus não brinca com nossos sentimentos, nem com a nossa fé. Porque a palavra da profecia edifica, exorta e consola. Se isso não aconteceu, os demais julguem a profecia. É direito e dever da igreja julgar a profecia. Porque a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ou não diz? Se o espírito do profeta está sujeito ao profeta, se o profeta tem que profetizar e se cumprir, se ele profetizou e não se cumpriu, a igreja julga e fala, irmão, você não tem o dom da profecia. Você não é profeta. Ah, murchou, tá bom, murcha, mas pelo menos vai para o céu murchinho. Melhor ir murchinho para o céu do que balão ir para o inferno. Deus fala por sonhos, visões, profecias, e Deus fala pela revelação do seu Evangelho, pela Bíblia. Deus fala pela Bíblia. Pela Bíblia. Deus fala pela Bíblia. Ele inspirou profetas e apóstolos para que esses homens escrevessem a Bíblia, e ele preservou a Bíblia para que ela ficasse aberta no culto de terça-feira, e o pastor chegasse, abrisse a Bíblia e explicasse para a igreja. Esta é a verdade, esta é a doutrina, esta é a revelação. Eu quero que Deus revele alguma coisa na minha vida nesta noite. Tá bom, vou revelar para você. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está escrito na Bíblia. Você quer mais revelação? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quer mais revelação? Vigiar e orar, porque a carne ela está fraca, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Você quer mais revelação? Aguardai o dia do Senhor como se ele viesse amanhã, porque ele virá como um ladrão da noite. Quer mais revelação? A Bíblia em primeiro lugar. É a Bíblia. Você vai lá e lê a Escritura. Você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você tem 5 livros para te dar trabalho. Você começa a ler como Deus criou o mundo e você termina vendo como que Deus recolheu Moisés. Você tem trabalho para você ler a Bíblia e entender. Depois dos 5 livros primeiro, vem os livros históricos. Você tem ali 1000 anos de história para você aprender. 1000 anos. Aí você tem o livro dos Salmos, você tem o livro do Jó, tem o livro de Provérbios. Aí eu pergunto, você lê Bíblia? Você gosta de ler a Bíblia? Você quer a revelação de Deus? Você quer fazer o quê? Eu quero ser que nem naquele tempo que eu dizia, vou abrir a Bíblia aqui, Deus vai me dar uma palavra. Senhor, desculpa a preguiça de tantos, não quero ler. Sabe, Senhor, não gosto de ler, sou um preguiçoso, mas não vou dizer que é um preguiçoso. Eu vou pedir para o Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Roleta, rolou. Opa, achei o versículo, deixa eu ver. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o vento. Obrigado, Jesus, eu estava com fome e o Senhor falou de manjar, são para o vento. Eu sabia que esse método funciona. Então faz o seguinte, vai numa cigana, ela tem um baralho cigano, e lá no baralho cigano ela vai embaralhar para você, e ela vai abrir as cartas para você, e ela vai fazer com o baralho cigano mesmo que você está fazendo com a Bíblia. Não, vai ali, ó, no pai. Aí o pai vai jogar o búzio para você, e o búzio vai falar para você. Ele vai consultar as runas para você. Não, faz o seguinte, ó, vai ali no terreiro ali, ó, tem um passe, o pessoal está dando passe lá, aí na hora do passe o Espírito vem e fala umas coisas para você também. Não, meu irmão, não façam nada disso, você não precisa fazer nada disso. Você pega a palavra e lê ela. Está escrito, pega o livro e leia, meus irmãos. Consulte a palavra do Senhor. Não consulte os mortos, nem os espíritos, nem as cartas, nem nada. Leia a Bíblia de dia e de noite. Bem-aventurado que medita na sua palavra de dia e de noite, meu irmão. Você vai consertar o seu caminho. Você lendo a Bíblia vai dizer que você tem que falar a verdade, cada um ao seu companheiro. A Bíblia vai falar que você tem que ser fiel ao seu companheiro. A Bíblia vai ensinar tudo para você. Vai estar tudo revelado para você aqui, de A a Z. O que você tem que fazer, aonde você tem que ir, o que você não pode fazer. Tudo está na Bíblia.
Tudo. Tudo que eu pergunto está na Bíblia. Eu só preciso saber aonde que está. Então, eu não sei como que está, vou começar em Mateus. Depois eu vou para Marcos, depois eu vou para Lucas, depois eu vou para João, depois eu vou para Atos, depois eu vou para Romanos, depois eu vou para Coríntios, até acabar no Apocalipse. É isso que Deus está falando. Valorizem o livro que eu entreguei para vocês. Valorizem a minha palavra. Eu falo através da minha palavra. Glória a Deus. 4 formas de Deus falar: sonhos, visões, profecias e você lendo a palavra de Deus. É você lendo a palavra de Deus. Você lendo a palavra de Deus. Quinta maneira de Deus falar com você: por divina revelação. O próprio Cristo. O próprio Senhor Jesus, o próprio, ele pode aparecer a qualquer um de nós aqui, inusitadamente, e nos falar. Eu não sei se você vai reconhecer, mas depois da ressurreição, diz que ele apareceu para um monte de gente e ninguém reconheceu Jesus. E o que Jesus falava? Jesus falava do dia a dia, do cotidiano. Você pode ler a Bíblia. Depois da ressurreição, 2 homens caminhando no caminho de Emaús. 2 homens, 2 amigos. Aí Jesus perguntou para eles: do que é que vocês andam falando? Aí os homens falaram: você é um peregrino, você não sabe o que está acontecendo não? Deixa eu atualizar a página para você. Jesus de Nazaré, homem poderoso em palavras, nós julgávamos que ele era o Messias, ele morreu e já tem 3 dias e até agora nada aconteceu. Aí Jesus num dia a dia pegou e falou: ô nécios de coração, tardos para crer em tudo que os profetas disseram. E aí dizendo, começando lá por Moisés, abriu-lhes as Escrituras. Será que o professor Rogério, o pastor Rogério, está falando da própria cabeça ou é isso mesmo? Jesus vai abrir as Escrituras para você. E ele pode aparecer e conversar com você e você nem saber que é Jesus. Os discípulos levaram ele para casa e não sabiam que ele era Jesus. Ofereceram refeição para ele e não sabiam que era ele. Só descobriram quando ele falou: graças te dou pelo pão. Aí ele desapareceu diante deles. A Bíblia diz na carta aos Hebreus o seguinte: guardem a hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Jesus pode aparecer para você e você não saber. Ele apareceu para Maria Madalena. Maria Madalena é aquela mulher mais próxima de Jesus. Só que Jesus estava diferente. E ela perguntou: ah, Senhor, tu pegastes o meu Senhor, você pegou o corpo dele, aonde foi que o Senhor colocou? Porque ele não tinha a aparência que ele tinha anteriormente, ele estava glorificado. E do jeito que ele apareceu para Maria Madalena, para os discípulos em Emaús, ele apareceu para os discípulos também na beira do mar da Galileia. Depois a Bíblia diz que ele apareceu para Tiago, depois ele apareceu para Paulo, depois ele apareceu para João. E tem testemunho de que Jesus tem aparecido para muita gente, só que a aparência dele não importa. Você reconhece ele pelo que ele fala, pelo que ele te abençoa, o jeito que ele te trata. Jesus, ele pode falar com você. Por isso, meu irmão e minha irmã, trate bem todas as pessoas, porque você não sabe se essa pessoa é ou não é o Senhor Jesus. Isso é testemunho verídico. Isso é testemunho. Não ardia o teu coração enquanto a pessoa falava comigo? Pode acontecer de você estar no ônibus e uma pessoa sentar-se ao seu lado e conversar coisas com você que ninguém sabe, só Deus sabe. E aquela pessoa dizer algo para você e a sua vida ser abençoada. Nós não sabemos da aparência do Senhor Jesus. Ele pode aparecer em visões? Sim, Apocalipse ele apareceu em visões. Ele pode aparecer em sonhos? Pode. Lá no Antigo Testamento ele aparecia em sonhos, era uma cristofania. Jesus pode aparecer visivelmente, assim, materialmente? Pode também. Foi assim que ele apareceu para os meninos no caminho de Emaús. E ele pode aparecer numa visão. Foi assim que ele apareceu para Paulo também. Agora, meus irmãos, se tem tanta maneira de Deus falar conosco por divina revelação, como que nós vamos admitir ficarmos com sede da palavra de Deus? Fome da palavra de Deus. O crente tem que ser aquele crente daquele tempo que dizer: Senhor, eu estou indo para a tua casa para ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo acordado ou dormindo. Fala comigo no caminho que nem o Senhor fez, no caminho de Emaús. Fala comigo, Senhor. Um dia desse eu estava tão angustiado, mas tão angustiado, minha esposa é testemunha. Tão angustiado que eu peguei e coloquei louvores lá para poder ver se o sono vinha, que eu não estava conseguindo dormir das preocupações que me vieram na cabeça. E eu dormindo, quase acordando, de repente entrou um louvor do Sérgio Lopes. Quando entrou o louvor do Sérgio Lopes, eu estava meio sonolento, eu fiquei ouvindo. E o hino dizia: meu filho, eu te avisei.
que as coisas iam ficar deste jeito. Meu filho, eu te avisei que o amor iria se esfriar. Meu filho, eu te avisei. Eu fiquei meio sonolento, eu fui acordando com aquele hino, e aquele hino entrou na minha alma. Era uma resposta de Deus para a oração que eu estava fazendo, porque Jesus já tinha me avisado: dias maus virão. Então não peça, não esqueça de pedir para Deus falar com você por divina revelação. Peça para Deus confirmar na palavra. Ouviu uma pregação? Ouvi. Peça para Deus confirmar a pregação. Ouviu uma profecia? Peça para Deus confirmar a profecia. Teve um sonho? Pede para Deus confirmar o sonho. Uma visão te apareceu? Pede para Deus confirmar a visão. Deus vai confirmar. E quando Deus confirmar, você agradece a Deus, porque o Senhor Deus está falando com você. Amém? Glória a Deus.